pessoal, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais sobre os pincéis chanfrados? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho. E vou agora mostrar para vocês um pouquinho mais sobre os pincéis chanfrados. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, pincel chanfrado é esse tipo de pincel cuja cerda não é reta, não é chata, ela é curva. E ele permite diversas pinceladas. Assim como o pincel chato, ele permite o preenchimento de uma região plana. Então vamos ver. Aqui no primeiro tipo de pincelada, uma pincelada uniforme. Vejam como eu começo o traço e vou até o final e eu consigo seguir a direção do pincel. Se eu colocá-lo de lado, eu consigo um traço mais fino. Se eu usar o tamanho maior da cerda, eu consigo um traço super fininho. Então vejam como traços retos eu consigo uma diversidade de pincelada. Agora, eu também posso fazer uma pincelada em degradê. Basta eu umedecer primeiro o pincel e depois, na pontinha maior do pincel, colocar a tinta. Ela ali vai se diluir a água. E aí a gente consegue uma pincelada mais em degradê. Se você coloca pouquinha tinta, ele fica um degradê mais suave. Se você coloca muita tinta, acaba que ele se mistura com a água e você consegue só uma cor mais clara. Agora, também é possível você colocar duas cores no pincel. Então agora eu vou colocar na pontinha mais curta da minha cerda a cor amarela. Na pontinha maior eu vou colocar o vermelho. E vejam como eu consigo uma pincelada uniforme, constante, do início ao fim, com as duas cores. Óbvio que pode inverter. A única coisa que você tem que tomar cuidado é, quando você for colocar no pincel, colocar a cor mais clara primeiro. E aí depois você dosa com a cor mais escura, colocando só um pouquinho. Porque senão a cor escura acaba dominando sobre a cor mais clara. E agora vamos fazer essa pincelada interessante, que eu chamo de pincelada em U. E veja como a gente consegue um efeito interessante com essa pincelada em U para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, sempre colocando a parte mais clara no centro, a mais escura na ponta, ou vice-versa, mas respeitando sempre esse padrão. Vejam como fica interessante. Agora, vejam como a gente pode misturar dois padrões. Eu vou fazer na diagonal a pincelada amarela e vermelha, de ponta a ponta, e agora eu vou com o topo do pincel fazendo um tracinho mais fino. Vejam como a gente consegue criar. Eu consigo criar um outro padrão também interessante. Ó, vou fazer um outro caracolzinho aqui, um pouquinho diferente, indo até acabar a tinta e agora voltando do outro lado para o centro. E agora vou mostrar para vocês alguns tipos de folhinhas que a gente pode fazer com esse pincel. E vejam que resultado interessante a gente consegue. Então, ó, primeiro essa folhinha fazendo a mesma coisa, pegando o amarelo com uma das pontas, o vermelho com a outra ponta e agora, ó, misturando as duas cores. Aí por fim eu coloco o cabinho e vejam como ainda tá úmido, então uma cor vai interagindo com a outra. Agora eu vou fazer um outro raminho, só que esse com redondinhos, com folhinhas mais redondinhas. E eu começo da pontinha com uma folhinha menor e vou aumentando um pouquinho. Se você pressiona um pouco mais, você consegue fazer bolinhas um pouquinho maiores. Pressão média, bolinhas médias. Pouca pressão, uma bolinha pequenininha. E óbvio, a gente não tá aqui se preocupando com perfeição, com fazer círculo perfeito. Agora coloco o cabinho e vejam que dois raminhos interessantes. Por fim, vamos agora então fazer uma obra. E eu vou dar aqui uma ideia que vocês podem utilizar aí com qualquer uma das repetições que eu passei anteriormente. Nesse caso, eu vou usar as bolinhas. Vejam como eu peguei a folha, eu fiz um retângulo de 25 centímetros de altura por 20. Vejam que são medidas múltiplas de 5, tá? Se você for fazer o mesmo ou algo parecido em casa,
procure sempre medidas que sejam múltiplas. E aí eu dividi em quadradinhos de 2,5 por 2,5. E eu reservei a região central para fazer um desenho. Agora eu vou preencher esses quadradinhos com as bolinhas. Vejam, coloco uma cor, o vermelho numa pontinha do pincel, o azul na outra pontinha do pincel e vou fazendo a repetição das bolinhas. Às vezes o centro não é preenchido por tinta, não tem problema. É bom que cria uma diversidade mesmo. E aí eu vou preenchendo até o final. E vejam como alguns ficam mais azulados, outros ficam mais avermelhados, outros ficam um roxo, uma mistura entre as duas cores. Uns ficam mais claros, outros mais escuros. Eu não estou preocupada em ter uma exatidão de cor, uma precisão, não. E vou assim até o final, preservando a região central. Bem, enquanto seca, eu vou fazendo então a região central. E eu vou fazer aquele raminho que a gente fez ali atrás. Agora, enquanto seca o raminho, eu vou trabalhar de novo no fundo, porque eu quero uma integração desse fundo. Então agora, vou integrar todo esse fundo. Eu vou fazer linhas na vertical e na horizontal, intercalando entre vermelho e azul, tanto na horizontal quanto na vertical. Vou criar meio que uma trama. E eu também não me preocupo se em algumas partes o vermelho fica mais escuro, mais intenso. Se em outras partes ele fica mais suave, não tem problema. E aí vejam como, terminada essa trama, como realçou esse desenho central. Só que agora eu tô achando que esse branco de fundo tá muito branco. Então eu vou intervir com um leve azulzinho. Depois eu retiro o excesso se eu achar que devo, se eu achar que foi um azul muito forte. Então retiro o excesso e deixo um fundo mesclado, mas bem clarinho, suave e interessante. Agora é só apagar as marcações a lápis e assinar, obviamente. Então aqui está a nossa obra finalizada. Vejam como a repetição criou um padrão, como se fosse uma moldura para a nossa folhagem central. E vejam como com um único pincel, um único tipo de pincel, a gente consegue uma variedade de efeitos absurda. E como isso enriquece o nosso trabalho. Eu sugiro então que vocês peguem o pincel chanfrado e tentem utilizá-lo da melhor maneira possível, com a maior variedade possível de efeitos. Crie uma obra só com pincel chanfrado, para vocês verem a quantidade de recursos que um único pincel pode lhe oferecer. E aí amanhã ou depois, vocês estão fazendo um outro trabalho e aí vocês querem um efeito, aí vocês se lembram que naquela obra do pincel chanfrado eu utilizei esse recurso, vou utilizá-lo de novo. Então, quanto mais recursos nós tivermos, mais enriquecido o nosso trabalho vai ser. Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho para a evolução de vocês. Não esqueçam, curtam aqui o nosso canal, clica no sininho de notificações. Também vai lá na minha página no Facebook, me segue no Instagram, porque toda semana tem conteúdo novo e de qualidade para vocês. Ok? E não esqueçam, sábado, às 4 horas da tarde, nesse período da quarentena, eu estou sempre fazendo uma live, uma aula ao vivo para pais, mães, filhos e a família toda reunida. Já que estamos todos em casa, vamos aproveitar esse momento para curtirmos juntos, ok? Então fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima! Tchau, tchau!